Oi, eu sou o Barude. Bem-vindo ao Geobarudismo e hoje a gente vai falar sobre um dos super-heróis mais exóticos dos anos 90 e a gente vai falar também sobre algumas questões que são inerentes à nossa realidade, à nossa atualidade, né? Hoje a gente vai falar sobre o Capitão Planeta, né? Você está assistindo esse vídeo, você tem um pouquinho mais de 20 anos, com certeza você já ouviu falar no Capitão Planeta. E se você é bem mais novo do que isso, você já deve ter visto gente fantasiada, um cara meio punk, cabelo meio verde, cara azul, né? Uma coisa meio estranha assim. E o Capitão Planeta, cara, ele é um dos heróis mais interessantes que existem, pelo menos nessa configuração aí dos anos 80, 90... até o iníciozinho dos anos 2000, porque ele acaba mostrando pra gente uma coisa bem interessante, né? Ele é um dos primeiros heróis com engajamento ambiental que o mundo já conheceu, né? Lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no Geobarudismo sobre o Aquaman, né? No vídeo sobre o Aquaman a gente fala bastante sobre a preservação dos mares, dos oceanos, né? Um dos heróis ambientalistas aí da DC e tal, na onda da Marvel. Depois entram outros heróis, mas a grande questão é que para desenho animado, cara, o Capitão Planeta ele foi explicitamente ambientalista. Ele não era um cara que precisava proteger o território dele. Ele é um maluco que tem como essência a proteção do planeta. Então eu vou contar um pouquinho da história dele para a gente conseguir entender aonde a gente vai chegar hoje, né? Então, o Capitão Planeta é um desenho criado nos anos de 1990, ou seja, ainda era Guerra Fria, por um ativista, um empresário rico, né, um ativista, chamado de Ted Turner. E esse cara, né, que acabou depois tendo na assinatura da Warner para o desenho e tal, mas o Ted Turner, ele sempre foi muito vinculado ao engajamento ambiental, né? Ele teve uma criação muito legal em relação a essa questão de preservar o meio ambiente, de participar de iniciativas globais, de ser um investidor ativista também em ONGs ambientais e tal. E esse cara acabou criando esse personagem, né, o Capitão Planeta, que segue a seguinte história, que o nosso planeta é protegido pela deusa Terra, né, que é Gaia, né, e essa deusa, ela acaba recebendo uma ameaça de um destruidor de mundos, um ser chamado de Zarme. E aí, o que acontece? A Gaia, para conseguir proteger o nosso planeta, ela coloca nas mãos humanas, né, a incumbência de proteger a Terra. E ela distribui 5 anéis com poderes mágicos, né? O poder da terra, do fogo, o vento, a água e o coração. E aí o que acontece? A união desses poderes faz o Capitão Planeta existir. Vai, planeta! Vai, planeta! E aí o que acontece? Isso era um grito dos anos 90, a gente fazia isso no recreio. Então o que acontece? Cara, deixa eu gritar de novo, vai. Vai, planeta! Muito bom. Então, o que acontece? Acontece que esse desenho do Capitão Planeta, ele era muito mais louco, porque quando eu era moleque e via isso nos anos 90, cara, eu não entendia exatamente tudo aquilo ali, mas eu me lembrava que vendo aquele desenho, eu conseguia, tipo, colocar o lixo no lixo, entendeu? Eu desligava a água depois de usar a pia, ou então quando eu tava lavando a louça para ajudar minha mãe, eu dava uma desligadinha ali na torneira d'água, porque eu via isso no Capitão Planeta, sempre tinha uma lição de moral no final, tipo conselhos do He-Man, sabe? Porque nos anos 90 tinha bastante conselho. Conselho do He-Man, conselho da She-Ra, conselho, enfim, do Capitão Planeta. E aí o que acontece? Acontece que cada um daqueles elementos também tem uma representatividade socioambiental. Então, e também cada um dos integrantes daquele grupo representa também uma parte do planeta. Então, por exemplo, a África é representada pelo Anel da Terra, né, por um africano no caso. No caso do fogo, né, depois da Terra, é um estadunidense. Né? No caso, olha que maneiro, cara, no caso do vento, é uma soviética. Né? E aí, nesse caso, ela seria a representação da Eurásia. Lembrando que eu estou nos anos 90, logo eu estou na Guerra Fria. O desenho foi de 90 a 96, mas mesmo assim, a ideia de ser uma soviética acabou continuando, mesmo que isso não fosse levantado nas outras temporadas, né? A água é considerada por uma menina tailandesa, né? E ela representaria ali um trecho da Ásia, né? O Extremo Oriente e a Oceania. E por último, não menos importante, mas o que no início a gente achava meio obtuso, meio estranho, o coração. E por incrível que pareça, o coração hoje é o anel que mais falta no mundo, mas eu vou chegar nesse ponto. Curiosamente, o Mati, né, que é um indígena caipora, né, o que é muito legal, Caiapó, perdão, né, caipora não, perdão, ele é Caiapó, ele é um indígena da região da floresta amazônica e ele tem alguns poderes. Um dos poderes é tentar se comunicar com os animais. Ele tem poderes telepáticos com os colegas dele, mas principalmente com outras espécies animais. E ele é um indivíduo que
tem um dos maiores links com as relações de Gaia, com as relações da natureza. Ou seja, é como se ele fosse o contato geral de todos os outros elementos com uma espécie de mundo paralelo da natureza, né? Ou seja, ele faz exatamente a interseção do homem com a natureza, e por isso ele precisa ser um cara puro, ele precisa ser um cara engajado não apenas em relação ao ambiente, mas em relação à consciência, né? Lembrando que coração geralmente é a metáfora para o bem e para o mal, né? Eu tenho um bom coração, sou uma pessoa boa, né? E aí o Mati é exatamente esse exemplo. Ele tinha até um macaquinho, né, no ombro dele, que era o mascotinho do grupo, né, que, se não me falha a memória, o nome dele era Sashi. E aí o que acontece? Acontece que ele, que representa meio que a sabedoria dos povos, né, e das criaturas humanas, ou seja, como eu falei para vocês, esse é o anel que mais está em falta hoje em dia no mundo, eles se juntavam e davam origem a um ser, né, que é esse ser meio com cara de pós-punk e tal, né, azul, cabelo verde, que é o Capitão Planeta, né, um colete meio que parecia um cropped vermelho, uma tanguinha e tal, lembrando que os heróis dos anos 90 para trás adoravam colocar cueca em cima da calça, enfim. E o Capitão Planeta aparecia e salvava o mundo. Só que o curioso é que o Capitão Planeta não era assim, tipo, eu quero comprar um cheeseburger. Vai, planeta. Não era assim. Pra ele aparecer, cara, porque o negócio tava brabo mesmo. Ele era um maluco que aparecia no final, overpower, conseguia dominar o sistema e nem sempre o Capitão Planeta conseguia vencer. Às vezes, mesmo ele tendo todos os poderes dos elementos, ele não conseguia lidar com os vilões, com os capangas de Zarm, né? E eu vou destacar aqui 3 capangas de Zarm que eu acho que são importantes para vocês, né? O primeiro deles é um chamado de Porco Gridley, né? O Porco Gridley, que era nojento, tinha um nojo absurdo esse Porco Gridley, ele era o representante dos interesses industriais. Aí você pensa, Baruch, mas você está de brincadeira comigo? Pô, os interesses industriais, se não fosse pela indústria, não ia ter o desenvolvimento econômico. Aí é que está a grande questão. O Porco Gridley, ele tinha uma característica à parte. Por quê? Porque o interesse dele era um interesse em relação a dominar outros territórios, dominar os recursos, controlá-los de uma forma indiscriminada. Ou seja, ele não pensava numa indústria sobre uma lógica sustentável. Ele pensava na indústria sobre uma lógica extremamente destrutiva, aquela que mediou a primeira e a segunda revolução industrial, principalmente, né? E depois dele, nós temos aí o Lutin Plunder, né? Esse nome estranho, né? Ele era um personagem que era meio que um empresário, meio cheio de marra, não sei o que, playboyzão, e ele representava o capitalismo desenfreado. Aí você, Baruch, mas tá de sacanagem, então quer dizer que esse vídeo é socialista? Não. Não é em relação ao capitalismo sustentável, é o capitalismo desenfreado. Sabe aquele que quer que não existam mais leis ambientais? Aquele que não quer que não existam nenhum tipo de direitos humanos, direitos civis, direitos trabalhistas, previdenciários e tal? Então, se você acha que tem um vilão por trás disso, esse vilão é o Lutin Plunder. E aí, o Zarm, né, como ele estava perdendo várias vezes para os discípulos de Gaia, né, para os anéis de Gaia e para o Capitão Planeta, ele criou um outro conjunto de anéis que passou a dar para os vilões, né? Lembrando que eu só citei 2 dos 5 vilões. E aí, a soma desses anéis do mal acabam criando o Capitão Poluição, que ao contrário do Capitão Planeta, que é todo saradão, não sei o que, papapá, e azul e verde, o Capitão Poluição é meio amarelo, meio vermelho, ele tem uns poderes meio radioativos, ele é gosmento, ele é todo errado, né? E aí esse Capitão Poluição, ele acaba virando uma espécie de doppelganger, né? de oposto do Capitão Planeta, e ele tem poderes tão grandes quanto, né? Ou seja, no final das contas, o que media a vitória de um, a vitória do outro é a consciência, né? A consciência e a análise geral sobre a sustentabilidade. Ou seja, a partir do momento em que no desenho existe um equilíbrio entre razões econômicas, entre razões sociais e entre razões ambientais, a gente consegue ter uma configuração final do desenho. E curiosamente, essa junção sociedade, economia, ambiente fez parte de um relatório chamado de Brundtland, né? Brundtland. E aí, lá nos anos 80, quando isso foi pensado, a ideia era pensar nisso como a base do desenvolvimento sustentável, ou seja, garantir para sociedades futuras uma natureza que, em nível decrescente, né, vai oferecer os nossos recursos e pensar nesses recursos de uma forma a fazer com que a gente consiga se preservar enquanto espécie. Então, quanto mais eu equilibrar sociedade, ambiente e a economia, eu consigo atingir essa lógica de sustentabilidade, por mais difícil que seja, né? Mas, além disso, tem mais uma outra característica. O Lutin Plunder,
ele tem o anel que representa o desmatamento, né? Então ele não é só a síntese do capitalismo desenfreado. Parte dessa ideia de partir de forma desenfreada é justamente acabar com a vegetação nativa. E o anel dele é o anel anti-terra. Na história do herói da terra, né, do nosso amigo africano, existe uma característica interessante, porque de todos eles, de todos os membros do Capitão Planeta, ele foi o que conseguiu ver toda a vegetação do país dele desmatada. Ele conseguiu ver toda a natureza do país dele sendo destruída, não só por esses vilões, mas pela própria história, né? E curiosamente ele tem uma relação bem legal com o Mati, né, que é o nosso Capitão Coração. Por quê? Porque é o nosso anel do coração, né? Porque ele sabe que o Mati é o próximo da jogada, ele sabe que o lugar que ele protege, a floresta amazônica, é a próxima a ser destruída. E ele não estava errado. O desenho é dos anos 90, cara. E quando a gente faz uma análise sobre a região amazônica, quando a gente faz uma análise sobre os aspectos que existem na nossa região amazônica e nos outros biomas, não só da Amazônia, envolvendo a Amazônia Legal, né, que a Amazônia Legal é a Amazônia do Brasil, né, a Amazônia total, pega tudo, né? Nós temos aí uma diversidade bizarra no nosso país, né? Nós temos a diversidade do Cerrado, da Caatinga, né? Da Mata Atlântica, que já está completamente devastada. Nós temos aí dos Pampas, certo? Nós temos das Araucárias, também está muito destruída. Ou seja, nós temos uma riqueza biológica muito grande. Mas hoje, o grande enfoque é o enfraquecimento desses anéis. Capitão Planeta parou de ser exibido em rede normal, assim, em rede aberta, né, em 96, né? A última temporada foi de 96. E, cara, meio que a gente está precisando de um Capitão Planeta, né? Parece que a gente está vivendo um cenário onde a lógica da sustentabilidade, que é algo debatido desde os anos 70, né, a partir de uma série de conferências, como, por exemplo, a Conferência da própria Sustentabilidade, o relatório Brundtland, né, a Conferência de Estocolmo, em 72, que vai começar a colocar o embate disso, o Protocolo de Montreal, né, nos anos 80 e tal. Então, tudo isso, gente, acaba mostrando para a gente que é necessário debater sobre o ambiente. Aqui no Rio de Janeiro, ao longo dessas sagas do Capitão Planeta, né, em 1992, nós tivemos a Cúpula da Terra, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. E aí, em 1992, foram definidas várias ações, várias iniciativas que pudessem, de alguma forma, melhorar as condições climáticas, as condições bióticas do nosso planeta. Por isso foi criada uma agenda chamada de Agenda 21, que é legal de você pesquisar, vou botar uns links legais para vocês ali na descrição. Pessoal, não deixem de curtir, aproveita ali na hora de ler a descrição, não deixem de curtir, de comentar também, de fazer as suas dúvidas, tirar suas dúvidas, de ativar o sininho e tal. Não se esqueça de inscrever no canal, passar para os seus amigos a palavra do geobarudismo. E cara, eu vou colocar ali nos comentários muito link. Hoje é dia de link. E aí, o negócio é que, cara, quando chega nessa conferência, a proposta era que de 10 em 10 anos a gente conseguisse fazer uma espécie de tabela, uma análise sobre como que o ambiente se comportou, né, após todas as medidas pensadas a partir dessa conferência aí da Cúpula da Terra de 92. Então nós tivemos depois em Joanesburgo o Rio mais 10, depois voltando para o Rio de Janeiro o Rio mais 20. Em 2022 nós teremos um Rio mais 30. E ao longo de todo esse processo, nós ainda temos mais uma outra conferência, que, vou até colar aqui, olha, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Deu uma cola aqui que o nome é grande, mas a sigla dela é bem conhecida, a COP, né? COP. A COP mais famosa que a gente acabou conhecendo foi a COP 21, que ela ela envolveu muitas polêmicas em relação ao Acordo de Paris, os Acordos de Paris, né? Foi lá. E aí o que acontece? Deu muita confusão porque o atual presidente dos Estados Unidos, né, a gente está em 2019, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se colocou contrário a esse Acordo de Paris, né, que prevê uma redução dos impactos ambientais, da emissão de gases estufa e tudo mais, e meio que isso acabou virando uma polêmica, aumentou a polarização ambiental no planeta. Parte dessa polarização ambiental passa pelo nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro. E aí a questão é que pelo fato de passar por ele, a gente tem que se lembrar de algumas coisas para conseguir fazer as conexões certas do porquê que precisamos muito de um Capitão Planeta e o porquê que o Capitão Poluição está vencendo. A questão é, eu não posso colocar apenas nas costas do nosso atual presidente todo o desmatamento que existe no Brasil desde o período colonial. Seria irracional da minha parte. Eu não posso jogar com mentiras um sistema que, para existir, precisa de mentiras. Eu sou um professor, né? Antes de tudo, eu sou um educador. Eu preciso passar dados que são reais. Um deles,
Na verdade, 2 deles são dados combinados tanto da NASA, tudo bem? A NASA, aquela que manda foguete, o escambau, então, e do INPE, que é o nosso instituto de pesquisas mais importante. Ele é só um dos mais conceituados do planeta. Aqui do Brasil, ele é um instituto que é visado inclusive pela própria NASA, ou seja, um estudo combinado. E aí eu peguei alguns dados aqui que eu vou passar uma colinha para vocês, né? Então, vocês estão vendo que nós temos aí uma grande polêmica, principalmente nessa semana aí, dos dias 20 de agosto para frente, né? A gente está vendo uma polêmica sobre a questão amazônica e nisso aí a gente está vendo que essas queimadas, que tudo isso que está acontecendo, está sendo alarmado tanto pelo mundo quanto aqui pelo Brasil, né? A polarização política parece que está dando um revés agora em relação às pressões políticas sobre o nosso atual presidente. E aí, vamos lá, quais são os dados que eu coloquei junto à NASA, ao INPE? Eu tive como fontes algumas instituições, como por exemplo o G1, como por exemplo o próprio INPE, a própria NASA. Eu vou botar também um índice histórico de queimadas do INPE, é legal de você ver ali os gráficos, dá para separar por estado, por região, por bioma, é incrível, tá? Vai ser o primeiro link, por sinal. Então, nós temos aí o pior ano de queimadas desde 2010 no período destacado, ou seja, nesse período aí, nessa faixa julho-agosto, é o pior desde 2010. O segundo dado, a maior parte desses focos de queimada são focos que se distribuem ao longo de rodovias. Um dado interessante é você se lembrar que lá no período da ditadura civil-militar do Brasil, houve um programa chamado de SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. E a ideia da SUDAM, associada ao crescimento rodoviário da região norte, era literalmente usar essas regiões, usar essas rodovias, para desenvolver o espaço agroempresarial, ou seja, desenvolver muito da soja e desenvolver muito da pecuária bovina. E a questão é que a forma mais fácil de conseguir se apropriar de uma área tão grande é a partir da queimada. E geralmente isso acontece nesse período de estiagem, onde a queimada pode lamber mais rápido e aí o custo da queimada acaba sendo menor para o agricultor. O negócio é que, quando a gente faz isso muitas vezes, é óbvio que a vegetação não vai conseguir se repor. E quando eu estou falando de queimadas, de focos de queimadas, eu tenho uma série de fronteiras, né, que é colocado por uma série de autores brasileiros da geografia, entre eles uma subidade chamada de Berta Becker, né, que mostra um tal de arco de desmatamento, uma fronteira agrícola. E ela mesmo que analise a Amazônia, né, em ações combinadas com outros geógrafos, acaba mostrando que toda essa zona de preservação, de teórica preservação da Amazônia em relação ao meio ambiente, ela acaba sendo uma grande furada. Que mesmo que tenham existido uma série de políticas ambientais para tentar resguardar a região amazônica, o nosso projeto de ocupação econômica, desde a ditadura militar, envolve o agronegócio, envolve latifúndios, envolve queimada. E lembrando que eu estou falando de uma área da floresta amazônica, cara. Até então, nós temos pelo menos 20 mil hectares, cara. É uma área muito grande. É uma área que ocupa várias cidades, que destruiria uma série de metrópoles no mundo. Só para vocês terem uma noção, é muita coisa, né? Então, o que acontece? Pelo fato de serem queimados, que tiveram como ponto inicial as bordas de rodovias, a gente já consegue entender que mesmo que tenham havido focos, muitos focos, de queimadas naturais, que são dispersas, as principais zonas de queimadas hoje, em 2019, são de bordas de rodovia, ou seja, são criados por ação humana, normalmente vinculados ao agronegócio, tudo bem? Lembrando que são crime ambiental, tudo bem? Mas a partir do momento em que eu desarticulo o meu próprio Ministério do Meio Ambiente, a partir do momento em que eu tenho um corpo ministerial que desde o início de sua entrada, desde o início do ano, que já era proposto a cair, tá? Lembrando que o Ministério do Meio Ambiente era para ser fundido ao Ministério da Agricultura, que é parte de uma das bancadas mais fortes do país, que é a bancada ruralista. Enfim, mas considerando que a maior parte dos órgãos que controlam esses desmatamentos, essas queimadas na Amazônia, estão desarticulados ou estão com corte de verbas, e que além disso tudo, ainda existe a pressão internacional, que está tirando fundos do Brasil, cara, essa queimada não tinha como dar certo, né? Continuando. Atualmente, os focos de queimadas estão concentrados em 52,5% na Amazônia. Só que a curiosidade é que de janeiro até agosto desse ano, isso é dado do INPE, tá, gente? De janeiro até agosto desse ano, de 2019, o estado que mais concentrou focos de queimadas foi o Mato Grosso. E tem uma explicação, principalmente no norte do Mato Grosso, ou seja, justamente na área de fronteira com a floresta amazônica. Uma zona que a gente acaba chamando de ecótone, que é uma zona de transição de uma vegetação para outra, beleza? São zonas, inclusive, onde a legislação ambiental é mais frágil do que o normal. Além disso,
a gente tem que entender que a análise de sensoriamento remoto, que é a análise de satélite com boa precisão de dados, ela só existe desde 2003. E no caso do INPE, dessas pesquisas da análise histórica, se não me falha a memória, ela existe só desde 98, e ela não começou em janeiro de 98. Ela começou no segundo semestre de 98. Você vai enxergar isso quando olhar lá aquele primeiro link que eu vou mandar. Então, tenta imaginar que todo esse processo que a gente está falando, cara, é um processo muito difícil de ser analisado, porque existem muitas, mas muitas falhas, tudo bem? Existem muitos dados inconclusivos. Então, além disso, eu quero que vocês reforcem mais outras coisas, né? O IBAMA, que é um dos nossos principais órgãos de preservação do meio ambiente, ele só foi criado em 89, justamente por conta dessas pressões ambientais globais. E além disso, o Ministério do Meio Ambiente ele só foi criado em 92, na gestão Collor. Ou seja, nós tivemos picos de desmatamento ao longo desse período. Na era Lula tiveram grandes picos de desmatamento, FHC. Cara, mas tenta imaginar antes disso. Tenta imaginar antes de todas essas pesquisas ambientais. Cara, a Amazônia sofreu muito, ela ainda sofre muito. Só que tem um problema. Chega um certo momento em que ela não vai conseguir se sustentar mais. Então não é apenas uma questão global, não é apenas uma questão de você pensar, poxa, mas o que o mundo tem a ver com isso? O mundo tem tudo a ver com isso. Nós temos a maior biodiversidade concentrada do planeta, a maior fauna concentrada do planeta naquela região. Ao longo de todo esse período de queimadas, sejam elas de antes do Bolsonaro ou agora em Bolsonaro, cara, existem espécies que a gente não conheceu e que já estão extintas. É essa a questão que eu quero que você entenda. Tenta imaginar da forma mais capitalista possível. Existem espécies vegetais e animais cujo órgão, ou cuja folha, se for um vegetal no caso, ou cuja casquinha, cuja pó de osso daquele bicho se morrer, pode curar com chá o câncer, pode criar uma pomada que vai salvar pessoas de várias doenças de queimaduras graves, assim vai. Então tenta imaginar que até na ótica mais capitalista possível, toda a nossa biotecnologia está sendo ameaçada, toda a nossa biodiversidade está sendo ameaçada. E o pior, o impacto é global. Ou seja, nessa parada dura, o Capitão Poluição está vencendo demais o Capitão Planeta. Gaia está perdendo horrendamente para as armas. E aí, para piorar tudo, cara, a gente ainda tem uma outra crítica, né? O Capitão Planeta ele acabou virando uma fundação. Ainda que o desenho tenha acabado, ele virou uma fundação, que é a Fundação Capitão Planeta, que eu achei muito legal. Também vai ter link. E ela funciona não apenas como fundação, mas ela tem braços em ONGs, organizações não governamentais. Eu acho muito interessante, cara, eu peguei aqui uma lista de algumas das muitas ONGs e fundações que existem no nosso país para tentar fazer uma análise da Amazônia. Cara, é muito importante você ter em mente o fato de que a Amazônia, ela tem muitos olhos, sejam olhos com interesses econômicos, políticos, mas sobretudo ambientais. Então, eu peguei aqui o caderninho, deixa eu pegar aqui o caderninho só para você ter uma ideia, né? Eu vou ler aqui, eu só vou ler o nome, eu não vou descrever ninguém, mas eu acho importante dar uma ressalva a todas essas ONGs que se preocupam com a Amazônia, que estão se preocupando muito mais em tentar atuar, em salvar essas espécies animais, do que em talvez colocar um discurso lacrador antiambientalista ou dissipar mentiras, né? Vamos lá. Acatu, Cicana, o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, que é o ICMBio, o SOS Amazônia, a Conservação Interna, o CI, o Greenpeace, o WWF Brasil, o RENCTAS, RENCTAS, o IPE, a Water, o Grupo Boticário de Preservação à Natureza. Gente, esses grupos não estão de brincadeira. Esses grupos estão se expondo para ruralistas, estão se expondo para terras sem lei, estão se expondo frente a uma humanidade desumana, a uma humanidade que não está nem aí para aquele ambiente. E eles, de fato, hoje são os carregadores dos anéis do Capitão Planeta. Eles não têm muita opção, eles escolheram esse tipo de defesa, tá? Então, tomem muito cuidado na hora de vocês pensarem que ONGs são os vilões, quando o histórico de desmatamento no nosso Brasil não está nas mãos das ONGs, e sim da expansão agropecuária, da expansão do agronegócio, da expansão do capitalismo desenfreado, né? Do nosso luta em plunder, né? Então, tomem muito cuidado com isso. E tomem cuidado também na hora de vocês analisarem o capitão certo, tudo bem? Porque nós temos vários capitães aí, né? Vários capitães, perdão, nesse lote de poderes políticos, virtuais ou não. Então, tomem muito cuidado na hora de vocês perceberem que tipo de capitão que vocês querem seguir. Se é o planeta ou o Capitão Poluição. Então, é isso. Um grande abraço e
Até a próxima e vamos torcer pela nossa Amazônia, para ver se a gente consegue fazer com que o tempo consiga vencer o clima, porque a estação mais seca ainda está acontecendo. E ela vai mais ou menos aí, até novembro. Então, vamos torcer para o tempo nos enganar e salvar, porque só Gaia mesmo. Até a próxima. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta.